Oi, meus amores, bom dia! Como que vocês estão? Como é que vocês passaram então a nossa Páscoa? Ganharam muitos chocolates? Coelhinho passou aí na casa de vocês? Bom, pelo título da nossa aula, eu quero que vocês abram então a apostila de vocês lá em História na página 9. E aí, nós vamos continuar o conteúdo da nossa última aula, que era a importância dos espaços das cidades, a questão dos espaços públicos, né? Os espaços urbanos, como a prefeitura, as praças, a Câmara de Vereadores, as escolas, os supermercados, o hospital. E agora a gente vai continuar conversando mais um pouquinho, tá? Bom, na página 9 eu venho falar sobre o funcionamento dos espaços urbanos. Então, grande parte dos espaços públicos é administrado pela prefeitura. E é dever, então, do prefeito e da equipe dele garantir o funcionamento da cidade, para que as pessoas que vivem na cidade tenham uma qualidade de vida melhor. Então, para isso, a prefeitura ela é responsável por alguns serviços públicos. Então, a prof vai explicar para vocês desses desenhos que tem aqui na apostila quais são alguns dos serviços públicos que a prefeitura é responsável. No caso ali do primeiro da mochila, é construir escolas e creches e fazer a manutenção das escolas e das creches públicas. É dever da prefeitura se responsabilizar por isso. Também a prefeitura é responsável por cuidar da nossa iluminação, de todos os postes de ruas que tem nas ruas. Então, toda essa iluminação que tem quando nós precisamos sair à noite é dever da prefeitura garantir que ela esteja sempre funcionando. Áreas verdes ou praças, parques, jardins também a prefeitura é responsável em manter, para vocês poderem ir lá no parque brincar, ou para alguns adultos que gostam de visitar, né, áreas verdes, parques, jardins, ou até mesmo vocês, as crianças, que gostam de ver a natureza, de brincar na natureza. Se é um espaço público, a prefeitura que é responsável por cuidar dessa parte. Também a prefeitura é responsável por realizar obras no saneamento básico, como disponibilizar a água e a rede de esgoto, né? E então, toda a água que vai para nossa casa a prefeitura é responsável por fazer esse serviço, para que essa água chegue até as nossas casas. Ela também é responsável em realizar a coleta de lixo e cuidar da limpeza das ruas e das calçadas, né? Então, quando nós vimos os garis lá nas ruas limpando, é a prefeitura que contrata eles para fazer esse serviço para gente. Óbvio que nós precisamos também sempre manter as nossas ruas limpas, né? Não jogar lixo no chão, sempre na lixeira. Assim, eles acabam tendo que limpar apenas sujeiras que vêm de vento, de chuva, né? Também é dever da prefeitura se responsabilizar por ter um transporte público para as pessoas poderem trabalhar. Óbvio que muitas vezes a prefeitura contrata uma empresa para fazer a realização desse serviço, né? E também a sinalização de trânsito, quando precisa reacender uma faixa de pedestre ou quando precisa arrumar alguma sinaleira, algum sinal, né? É a prefeitura que é responsável por esse serviço também. E um que também é muito importante, que está aqui na nossa apostila, é a construção de hospitais e de postos de saúde. E não é só construir eles, mas também é fazer a manutenção desses espaços. É propiciar um atendimento de qualidade. Os espaços e os serviços públicos são mantidos pelo quê? A partir dos impostos. Então, os impostos são pagos por nós, pessoas, nós, moradores da cidade, tá? E a prefeitura, ela deve aplicar, então, esse recurso da melhor maneira possível para atender a necessidade básica da população. Então, para que tudo isso funcione, e muitos outros serviços também, depende do dinheiro dos impostos. Na página 10 é o Saiba Mais. Nós vamos falar sobre
iluminação pública no passado e o abastecimento de água antigamente. Por quê? Porque são dois serviços públicos que são essenciais para o nosso dia a dia. Então, aqui está explicando que a iluminação pública é importante para que as pessoas possam andar com facilidade e segurança de um lugar para o outro. Mas, antigamente, antes da existência da iluminação elétrica, da luz, não existia outra maneira, além de fazer a iluminação pública a partir de lamparinas à base de óleo e, um pouquinho mais tarde, por lampiões a gás. Então, há mais de 250 anos atrás, não existia iluminação pública. E aí, quando ela surgiu como está ali na imagem que vocês podem ver. Existia, então, lamparinas à base de óleo, que elas eram montadas e colocadas nas beiradas das ruas. E ali tem a imagem, então, de um homem que era um escravo na época, né, quando ainda existiam os escravos, que eles eram responsáveis por fazer que os lampiões, né, as lamparinas, ficassem acesas, para que as pessoas pudessem circular de um lugar para o outro. Bom, aqui também diz que a primeira cidade brasileira a ter luz elétrica nas ruas foi a de Campos do Goyatacazes, no Rio de Janeiro, em 1883, tá? Sobre o abastecimento de água antigamente, as pessoas não tinham água tratada, e muito menos essa água tratada ia direto nas torneiras das casas deles. Muito pelo contrário, não existia essa facilidade. As pessoas precisavam carregar baldes ou barris, né, de águas. Como assim, prof? Então, elas coletavam essas águas em fontes ou chafariz que ficavam espalhados pela cidade, colocavam dentro desses barris e levavam para casa apoiados na cabeça. E aí, a partir dessa água que estava lá na casa deles, eles faziam comida, ou tomavam um banho, ou lavavam roupa. Quando acabava esse barril, eles tinham que ir de novo à procura da água em fontes ou em chafarizes e pegar água e levar novamente para casa. Existia chafarizes perto de algumas casas, sim, mas existiam pessoas que moravam muito longe de chafarizes, que andavam muito tempo em busca de água, tá? Então, isso foi uma realidade do Brasil, até surgir, então, água tratada e que essas águas chegassem até as casas das pessoas. Também nessa página está falando sobre o cuidar dos espaços da cidade é um dever de todos. Então, por mais que saibamos que a responsabilidade da prefeitura, do prefeito e de sua equipe em manter os espaços públicos sempre funcionando, também é responsabilidade nossa ser responsável por cuidar desses espaços, porque esses espaços é para nós. Se nós não cuidarmos deles, eles não vão ser sempre consertados, né? Então, para que todas as pessoas possam utilizá-los, então esses locais precisam ser cuidados e preservados. Então, preservar os espaços urbanos significa não jogar lixo no chão, não estragar os móveis da escola ou de outros espaços, não pichar os muros. Pichar é o quê? É a gente pegar tintas e escrever ou rabiscar nos muros, nas fachadas de prédios ou nos monumentos históricos, coisas que não deveriam ser feitas, né? Escritas. Não arrancar as mudas de árvores ou de plantas dos canteiros das praças, entre outras atitudes. Então, quanto mais nós cuidarmos desses espaços públicos, nós poderemos utilizá-lo com mais facilidade e com mais proveitos. Bom, então as páginas dos deveres de vocês é a página 11 e a página 12. As atividades número 1, número 2 e número 3. Na página 12 tem um título escrito Os bairros e seus espaços. Vocês apenas vão ler e vão grifar o que é importante, tá bom? Estou morrendo de saudades. Beijos e até amanhã.